sobre rompimento financeiro, porque muitas pessoas me procuram pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, me procura, eu pessoalmente quando me conta, falando da sua luta e da sua dificuldade financeira. E nós sabemos que Deus já liberou tudo, como naquela mensagem que tem no meu canal, e muitos assistiram, e alguns assistiram 21 vezes que eu pedi para assistir, provisão sobrenatural através da oração em línguas, que Deus já proveu tudo, que Deus já liberou a prosperidade, que Deus já liberou a unção, que Deus já liberou todas as coisas, mas só que a realidade de muitos irmãos não é essa. A realidade de muitas pessoas é passando dificuldade, é passando aperto, é passando sufoco, é passando humilhação, é passando grandes dificuldades na vida financeira. Mesmo você que está estabilizado, mesmo você que está vivendo bênçãos materiais, é importante você assistir essa live, porque nós vamos falar de chave, nós vamos falar de segredo, e você vai poder ajudar outros irmãos, você vai poder ensinar outros, se você está numa situação boa, se graças a Deus você está vivendo sem dívida, graças a Deus você está bem financeiramente, mas talvez você quer mais de Deus. Então nós vamos estar falando sobre isso. E o que me levou, eu estava numa igreja, pastoreando uma igreja, e eu tinha um medo de falar sobre finanças sobre essa igreja, ensinar sobre finanças. E Deus falou comigo algo muito forte, usando o testemunho de uma missionária. Por quê? Mas eu vou explicar por que eu tinha medo. Porque aquele povo que eu conhecia sofreu na área financeira por alguns problemas que teve, que eu não vou citar, que não é bom falar os maus testemunhos, não meu, mas de outras pessoas, mas tiveram feridas nessa área. Eu ficava receoso, porque você sabe que sempre quando nós vamos falar de finanças, principalmente pastores, é muito cobrado, é muito xingado, eles colocam que pastores é ladrões, que o pastor está interessado nisso e aquilo, e na verdade muitos pastores, todos que eu conheço, pelo menos que eu tenho convívio, são pastores homens de Deus, que está se sacrificando para o reino, orando, jejuando, subindo o monte, para ter uma palavra abençoada, para ter uma oração abençoada, homens e mulheres de Deus que merecem toda a honra e todo o respeito, mas infelizmente há uma coisa maligna de Satanás querendo colocar isso para bloquear as pessoas de serem abençoadas, porque um dos princípios é essa, honrar o profeta, honrar a igreja, mas isso vai calar mais para frente. E aí o que aconteceu? Eu tinha um receio de falar sobre isso, e nós vivíamos numa comunidade, não vou falar carente, não era comunidade, mas era um bairro de pessoas que viviam assalariados, com recursos contados, em aperto. E eu vi um testemunho dessa missionária, que Deus falou para ela. Ela estava em um país muito pobre, muito carente, e aí ela não falava sobre finanças, ela não ensinava sobre finanças, porque eu falei assim, o povo aqui é pobre, o povo é carente, como eu vou falar sobre isso? Aí Deus falou para ela um dia, se você não falar sobre finanças, se você não ensinar este povo sobre a vida financeira, eles vão continuar pobres, vão continuar na miséria. Você precisa ensinar. E aí ela começou a ensinar, e aquele povo começou a prosperar. E eu falei, é isso que eu vou fazer na minha igreja, eu vou ensinar, mas não é obrigar, ninguém obriga a pessoa a orar, ninguém obriga a pessoa a ser dizimista, ninguém obriga a pessoa a orar, semear. Nós ensinamos, essa é a minha missão, até aqui online na internet, minha missão é ensinar. Se a pessoa vai fazer ou não, é decisão dela. A minha missão é ensinar. Se ela vai querer praticar aquele ensino ou não, é com ela. Mas a missão de todos os pastores, todo líder, é ensinar a palavra. E se a pessoa vai querer obedecer a palavra ou não, é individual, é pessoal, é com ela. Mas eu comecei a ensinar o povo daquela igreja que eu pastorei por 9 anos. Hoje ela fez 21 anos, nesse mês de agosto que eu estou gravando esse vídeo, ela fez 21 anos de vida. O povo começou a prosperar, a maioria não tinha carro, começou a comprar o seu carro,
alguns adquiriram casas, entraram em empresas multinacionais ou abriram o seu negócio. Começou a ter prosperidade por causa do ensino. E é isso que nós queremos fazer nessa série de live exclusiva para o grupo de oração. Essa série de live para haver um rompimento financeiro na sua vida. É como o povo de Israel que chegou diante da terra prometida, e a primeira cidade para entrar na terra prometida era Jericó. E havia uma muralha gigante, onde Josué teve que dar 7 voltas, em 7 dias, e no 7º dia 7 voltas, e dar um grito e as muralhas caírem. Mas eu quero pegar esse texto e lembrar você que é um símbolo. Aqueles estavam de um lado, e a promessa estava do outro lado da muralha, que era a terra prometida. A muralha teve que cair para eles entrar na terra prometida e tomar posse. Deus já proveu, Deus já liberou prosperidade, mas muitas vezes tem pessoas que estão do lado de cá. Tem pessoas que estão do lado de cá, existe uma muralha, eles não estão vivendo as promessas de Deus, eles não estão vivendo a realidade de Deus, eles não estão vivendo isso que Deus já liberou no mundo espiritual para ele. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então por isso que nós colocamos o tema dessa série de mensagens que nós vamos fazer aqui para o grupo, rompimento financeiro. Para essa muralha você cair por terra e você romper financeiramente, você chegar do outro lado, você chegar no lugar da bênção, você chegar no lugar da prosperidade, você chegar lá no lugar da conquista. É isso que Deus quer fazer para você. Então, seja você que está na dificuldade, que está deste lado, passando aperto, escassez, vários problemas, ou você que mesmo está prosperando, está crescendo, mas Deus tem mais para fazer para você. Então assista essa série de live que vai estar exclusivo. Você só clicar no link, deixa aí guardado no seu WhatsApp, em algum grupo, que às vezes nós criamos grupos para guardar mensagem, pelo menos tem uns 5 grupos que só tem eu, só para guardar vídeos, guardar e-books. Então guarda essa mensagem para ouvir uma vez, ouvir 2, 3 e as outras mensagens que vai vir dessa série. Então por que muitas pessoas não prosperam? Primeiro motivo é que as pessoas acham errado prosperar inconscientemente. Foi criado numa cultura cristã, católica, evangélica, porque nós saímos, queira ou não, da igreja católica. A história da igreja é grande, né? Não existia igreja católica, veio existir no ano 300 e pouco, com Constantino, quando estabeleceu a igreja como igreja cristã, como fazendo parte do império. Mas não vamos entrar na história da igreja, que é muito longa. Mas foi criado numa cultura que a pobreza é espiritual e a riqueza é algo ruim. E também foi incentivado pela cultura isso, no meio da televisão, as novelas. A maioria das novelas, o rico é o vilão, e pessoa pobre, carente, o lutador, o batalhador, é o herói da novela. Sempre foi isso, mesmo que ele ficar rico lá no final, mas ele começa nessa situação. Então o rico é o vilão, sempre o mal. Nós pensamos do rico sempre arrogante. Eu já vi pessoas falando, isso é uma mente de escassez, uma crença limitante, que a pessoa ficou rica é porque roubou. Olha como mente limitante. Não, a pessoa ficou rica, existe realmente pessoas que são corruptas, que fazem isso, mas tem pessoas que ficou rico por trabalho, por talento, porque é bom na área que faz, porque tem sabedoria, que não vamos entrar nessa questão, e ficou rico. Mas quando a pessoa fala que a pessoa ficou rico porque roubou, está mostrando a crença limitante dele. Então o que ele quer dizer? Para mim ficar rico eu tenho que roubar. E como eu não vou roubar, eu nunca vou ser rico. Para mim prosperar eu tenho que roubar. Então
Muita gente acha a prosperidade e a riqueza ruim. Inconscientemente, na inconsciência, ele acha ruim. Então, o primeiro ponto, porque muitos irmãos não prosperam, que eles acham ruim dentro de si. Nós vamos ler um versículo para matar sobre isso. E interessante isso, eu tenho um pastor amigo meu, que ele fez um lançamento de um produto e ele disse que entrou muito dinheiro nesse lançamento, explodiu esse produto. E ele disse que quando entrou muito dinheiro, ele sentiu que como se tivesse feito errado, parecia que ele tinha roubado dinheiro e entrou honestamente, ele lançou um produto, o produto fez um sucesso, mas ele se sentiu incomodado com isso por causa dessas crenças. Hoje ele não tem, né? Hoje é um homem próspero, abençoado, mas por essa crença que existe dentro de nós, que como se fosse errado prosperar, como se fosse errado enriquecer. Então, se você tem essa crença, isso vai te bloquear. Às vezes você tem e nem sabe. Quando você julga os ricos, quando você condena as pessoas prósperas, porque ele roubou, é porque é desonesto, é por causa disso. Isso está mostrando que você tem crença limitante. Isso está mostrando que você tem bloqueios. E é diferente. O pessoal que vai para os Estados Unidos, nunca foi para os Estados Unidos, eu tenho promessa que está indo. Ele disse que quando as pessoas vê lá nos Estados Unidos alguém com carrão, alguém com uma casa boa, eles abençoam, eles se alegram, eles ficam felizes. Eles falam que bom, que bênção, que sucesso, porque eles premiam isso, falam, oh, que bom, se você está tendo esse sucesso é porque você está sendo bom em uma área. E aqui no Brasil, se alguém chega com um carrão, ou tu começa a ter uma casa boa, primeira coisa que a pessoa fala, o cara ficou orgulhoso. E às vezes o cara não mudou nada. Ele fala assim, mas pode a pessoa ficar orgulhosa? Às vezes pode ficar orgulhoso, mas às vezes a pessoa não mudou nada. Mas ela mesmo já se coloca numa posição, não, o cara ficou rico, ficou metido. Não mudou nada. Às vezes ele mudou para melhor. Para você prosperar, você tem que mudar. Para você enriquecer ou prosperar, você tem que mudar a sua mente. Então, talvez ele mudou para melhor. Mas só que as pessoas falam isso, na verdade é um preconceito e é uma crença limitante. Você nunca vai prosperar se você não acreditar que é algo bom, se você não acreditar que é a vontade de Deus que você prospere, se você não acreditar, tem gente que fala assim, eu tenho medo de prosperar, de me desviar. Se você tem esse medo, você nunca vai prosperar. Quando a pessoa, eu tenho medo de ser promovido, de ganhar dinheiro ou de me desviar. Se você tem esse medo, você nunca vai prosperar. E aqui no Salmo 35, versículos 27, diz assim, cante alegremente, ama a minha justiça e diga continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus ama quando o seu servo prospera. Olha que coisa tremenda. Deus ama. Deus fica feliz quando o seu servo prospera. No provérbio diz, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus traz riqueza sem sofrimento. A bênção de Deus traz riqueza sem sofrimento. Existe vários versículos, nós vamos estar falando nessa série de aulas, pequenas aulas, para ver um rompimento financeiro. Mas o primeiro ponto, a primeira chave é você acreditar que é a vontade de Deus que você prospere. Deus ama quando você prospera. Não está dizendo que ele fica infeliz ou fica triste. Diz que ele, quando ama, quer dizer que fica feliz. Quando eu vejo o meu filho prosperando, crescendo, desenvolvendo, eu fico feliz. É a mesma coisa Deus. Deus, quando vê você sofrendo, endividado, e ele fala, eu já liberei para ele, mas ele ainda não acredita. Meu irmão, se você não acreditar na provisão, se você não acreditar na prosperidade, se você não acreditar que essa é a vontade de Deus, você não precisa mendigar nada.
Você já é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, Deus já liberou, mas muitas vezes qual é o problema? Nós não acreditamos, temos crença limitante, crença de escassez, de pobreza. E esse negócio das crenças é algo muito forte, porque acontece o seguinte, uma missionária, eu já até falei isso em uma live, ela pregou sobre provisão. Eu era o pastor da igreja, falei, missionária prega, ela pregou sobre o Jeová Jireh no domingo, e aí lá na terça, ou era quarta-feira, ela com medo se a igreja ia mandar a provisão ou não. E eu falei, mas missionária, por que você está com medo? Você não pregou domingo sobre o Jeová Jireh? Então você se acalma. E aí ela foi falar, ó, a crença. Eu falei, é verdade, pastor, mas é que eu cresci em um lar, minha mãe era crente, e mesmo quando nós, no dia quando entrava o dinheiro, eles faziam a despesa, né, comprava as coisas do mercado, fazia o mercado, o rancho, cada lugar fala um lugar, fala de um jeito, comprava as coisas do mercado e enchia os armários do mercado, e ela disse que a mãe dela já reclamava no mesmo dia, e reclamava que ia acabar. Então a mãe dela já era uma crente muito limitante, infelizmente. E ela disse que cresceu vendo isso, a mãe dela reclamando, mesmo quando estava cheio, falando que ia acabar. E realmente eles viviam escassez, eles viviam. Ela dizia que não queria nem comer chuchu na vida, que é o que ela mais comeu, né? E aí ela falou isso, eu pensei, ó, ela, dentro dela existe uma crença de falta. Vai faltar, vai faltar, vai faltar. Na mente, ela pregou Jeová Jireh. Na mente, ela sabia do Jeová Jireh, mas no coração, a crença está no coração, a fé está no coração. Não está na mente. Às vezes você, na mente tem alguma coisa. Na mente, às vezes você fala, Jesus levou toda a enfermidade. Aí eu vou ficar doente no coração. Por isso que Jesus disse, quando você falar e você crer, quando você falar mente, você fala com usa a mente, e você crê no seu coração, isso vai acontecer. Então, na mente, ela falou sobre o Jeová Jireh, mas no coração, estava lá, vai faltar, porque ela cresceu vendo falta, ela cresceu vendo a mãe dela falando que ia faltar, ela cresceu passando limitações. Então, esse negócio da crença é algo muito forte, aquilo que você acredita. Jesus falou para o centurião, Jesus falou para os dois cegos que procurou ele, seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme você acredita. Então, você acredita que vai prosperar? Você acredita que Deus pode prover tudo para você? Seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme você crê. Então, se eu creio na provisão, se eu creio na prosperidade, é isso que eu vou receber. Mas então o primeiro passo para a pessoa prosperar é crer que a vontade de Deus é que eu prospere. Crer no coração, não é só apenas saber. Aqui eu estou passando informação. Como eu posso entrar isso dentro de mim? Assistindo uma vez, assistindo duas vezes, orando em línguas, jejuando, para quebrar toda a barreira que existe não fora de mim, existe barreira dentro de mim. O que está impedindo de eu crescer? O que está impedindo de eu avançar? O que está impedindo de eu prosperar? Então que essa barreira caia por terra. Tem barreiras fora, nós vamos entrar nesse processo, nós vamos falar sobre isso em outra aula, não hoje. Existem barreiras fora, mas hoje eu não estou falando da barreira interna, dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que não ajuda a crer nisso que já foi liberado, não ajuda a crer naquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E a Bíblia fala, Deus ama quando você prospere, Deus fica feliz quando você prospere. Então o primeiro passo é acreditar que a prosperidade é a vontade de Deus e eu vou prosperar. Não é a vontade de Deus para fulano, para ciclano, é a vontade de Deus para mim e eu vou prosperar. Vai vir provisão para a minha vida. Então o primeiro passo é esse. Segundo passo, a Bíblia fala que Deus apareceu para Salomão e falou, pede o que quiseres e eu vou te dar.
Ele falou, eu quero sabedoria. E aí Deus ficou admirado, a Bíblia fala, e ele falou assim, eu vou te dar muito mais do que isso. Vou te dar riqueza, vou te dar honra e sabedoria. Segundo passo para você ter recursos financeiros é sabedoria. Sabedoria do alto, sabedoria para administrar os recursos que vêm nas suas mãos. Você já viu aquela pessoa, vamos dizer, a pessoa de uma família, dois irmãos, um ganha 20 salários e o outro ganha bem menos. Mas só que ele tem sabedoria para administrar, tem sabedoria para multiplicar, tem sabedoria para investir. E aquele que ganha menos sempre tem dinheiro, sempre tem recurso. E o outro que ganha muito está endividado, devendo, devendo para agiotas. Você já viu isso acontecer? Acontece isso. Porque quando o recurso chega na minha mão, eu preciso ter sabedoria para dois motivos. Sabedoria para adquirir recursos e sabedoria para administrar os recursos. Sabedoria para adquirir recursos e administrar recursos. Primeiro ponto você tem que pôr na mente. Quanto você ganha? Fala assim, Deus, eu quero ganhar o dobro que eu ganho hoje. O que eu preciso fazer para ganhar o dobro? Me dê sabedoria para mim ganhar o dobro que eu ganho hoje. Deus, eu quero abrir um negócio próprio. O que eu preciso fazer para abrir um negócio próprio? Me dê sabedoria para abrir o meu negócio próprio. Você vai precisar de sabedoria para falar assim, para mim ganhar o dobro, eu preciso de sabedoria. O que eu preciso fazer para mim ganhar o dobro? E depois que você começa a ganhar o dobro, o que eu faço? O que eu administro? Como eu vou administrar? Porque tem pessoas que ganham 5 mil, ou ganha 10, aí aumenta para 10 mil, ele ganha 5 mil, ele gasta 6, ou gasta 7, ou gasta 8. Aí ele aumenta, ele começa a ganhar 10 mil, ele gasta 12, gasta 13. Aí aumenta para ganhar 20 mil, ele gasta 23 mil, 24 mil. Ele sempre gasta mais do que ganha. Isso ele criou um hábito. O que é isso? Falta de sabedoria. Sabedoria financeira, sabedoria de conduzir a sua vida. Então, muitos irmãos, às vezes até alguns falam, pastor, eu sou dizimista e estou quebrado. Primeiro ponto, o dinheiro que você ganha para as contas básicas é suficiente? Não. Então você tem que ganhar o dobro do que você ganha. Mas para ganhar o dobro você precisa de sabedoria. O que você precisa fazer para ganhar o dobro do que você ganha? Vamos dizer, a pessoa ganhar um salário mínimo no Brasil, dá para viver? Isso é um milagre. Muita gente vive com salário mínimo no Brasil, é um milagre. Vai no mercado, as coisas estão caríssimas. Então, o que você ganha é suficiente para as contas que você tem? Não. O que eu ganho é menos. Vamos falar algo simples. Vamos falar aqui. Vamos dizer que ele tem 8 mil de contas, conta básica, contas que tem que pagar. E ele ganha 5 mil. Então 3 mil todo mês ele está devendo. Então ele tem que aumentar isso. Não é isso? Então ele precisa do que para aumentar? Sabedoria. O que eu faço para aumentar o meu rendimento? O que eu faço para aumentar o meu rendimento? E depois que vem o dinheiro na minha mão, o que eu faço para administrar? Então, sabedoria para adquirir, fazer dinheiro, não é nem ganhar dinheiro, a palavra certa é fazer dinheiro, você produzir dinheiro. E depois que o dinheiro vir, como eu faço para administrar esses recursos na minha mão? Então, o primeiro ponto é esse, sabedoria. Com sabedoria você vai conquistar muito. E eu creio que através dessas lives, eu senti impulsionado de fazer essas lives, já um começo, porque nós vamos se aprofundar sobre isso, sobre sabedoria financeira, sobre atitude que você pode fazer para romper na área financeira. Não é para fazer Deus te dar, porque Deus já te deu, mas como eu posso romper essa barreira? Tem uma barreira, eu estou vivendo, Deus já me deu, mas eu não estou vivendo isso. Deus prometeu uma vida abundante, mas não é isso que eu estou vivendo. Deus fala de prosperidade, até de riqueza, a Bíblia fala que não vamos chegar a um ponto sobre isso, e eu não estou vivendo isso.
o que está faltando, o que eu preciso fazer. É isso que nós vamos estar ministrando nessas lives. E eu creio que Deus, nessas aulas exclusivas para o grupo de oração. Então, sabedoria. Como você pode romper também? Existe um ato de fé, de rompimento. Vou falar aqui um texto da Bíblia, em Gênesis, capítulo 28, diz assim, versículo 18. Então levantou Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade, antes era Luz. Jacó voltou um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me dê pão para comer, vestido para vestir, em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então Jacó fez um voto, algo poderoso no voto. Aí o pessoal fala, é do Velho Testamento, mas só que o voto nunca foi abolido. O voto é uma aliança, é um pacto, um compromisso. Às vezes, hoje em dia, talvez às vezes, muita gente não usa a palavra voto, mas fala assim, eu fiz um compromisso com Deus, eu fiz um propósito. Muita gente usa essa palavra hoje em dia. Eu fiz um propósito. É a mesma coisa de um voto. E Jacó fez um propósito, um voto. Deus, se o Senhor me abençoar nessa viagem, eu vou ser dizimista, eu vou fazer... Aqui vai ser a sua casa, aqui é Betel, a casa de Deus, porque ele teve um sonho profético. E ele volta para esse lugar anos depois, porque ele casa, a história é lá, 20 anos depois ele volta para o meu lugar, que ele estava na casa do sul, ele volta rico. Deus fez. Ana queria ter um filho, está lá em 1 Samuel, ela fez um voto ao Senhor, Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho eu vou dar para o Senhor. E ela cumpriu. Então o voto é uma forma de romper a barreira. Como faz um voto? Muita gente fala assim, pastor, eu quero fazer um voto. Se a pessoa tem um processo, se a pessoa tem algo para sair ou alguma coisa, ela sabe algum negócio para fazer, eu falo para a pessoa, aqui não tem envelope, às vezes eu falo assim, ó, pega um envelope e uma maneira de fazer voto. Existem várias maneiras, às vezes só falando já é suficiente, mas para ficar algo visível, que é muito bom, pega um envelope e escreve o voto que você vai fazer. Não pode ser pressionado por pessoas, por pastor. Pelo menos eu acho que não funciona, porque a pessoa tem que fazer com fé. E às vezes se um pastor falar ou pressionar, faz um voto de tanto, e não sair a fé no coração dela, não é bom. Não que vai estar pecando nem errado, mas às vezes não vai funcionar, porque às vezes ela ouviu, mas fez sem fé. Nós temos que fazer tudo com fé. Então, é bom, eu falo assim, ó, pega um envelope e fala assim, Deus, tem esse processo na justiça, do valor tanto, X. Se o Senhor me abençoar, esse processo sair, eu vou ofertar isso. Ofertar nesse homem de Deus, nessa mulher, neste canal, nessa igreja, aonde você sentiu o coração. Eu vou fazer esse voto se sair isso. Jacó fez um voto, Ana fez um voto. Isso é bíblico. Até hoje as pessoas fazem voto não usando a palavra um voto. Antigamente usava muito essa palavra, eu fiz um voto ao Senhor. Minha tia gostava de falar, eu fiz um voto. Hoje as pessoas falam, pastor, eu fiz um compromisso com Deus. Eu lembro de uma irmã que estava muito tempo desempregada e ela, depois um dia ela ligou para mim e falou assim, pastor, vem pegar uma cesta básica aqui para levar para a igreja. E aí eu fui lá pegar a cesta básica, eu nem sabia de nada. Ela falou assim, pastor, eu estou dando a cesta básica que eu fiz um propósito com Deus. Ela não falou um voto, eu acho que ela falou propósito com Deus, que se Deus me abençoasse, a primeira cesta básica eu ia dar para a igreja. Foi um voto. Às vezes um fala assim, salário, mas o que é bom sempre do voto, a pessoa pensar bem antes de fazer o voto. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes, não fazer o voto de tolo. Pessoas que falam que vai fazer e depois, quando chega o recurso, não tem coragem de fazer. Eu até lembrei agora um caso que aconteceu bem interessante.
Eu fui pregar numa igreja e um irmão falou assim para o pastor: ó, o que entrar de oferta para o pastor, que era eu vou dobrar a oferta, eu vou dar o dobro que entrar de oferta na igreja. Porque tem uma hora que o pastor falou assim: ó, vamos ofertar na vida do pastor. E esse irmão fez um propósito, um voto que ia dobrar. Por exemplo, se entrasse 100, ele ia dar 200. Se entrasse 200, ele ia dar 400. E aí tudo bem, acabou o culto, fui para casa do pastor, esse irmão chegou. Quando ele viu a oferta, eu não lembro nem quanto era o valor. Eu acho que ele pensou que ia entrar pouco. Aí ele não dobrou. Mas aí eu não cobrei não. Isso ele falou com o pastor, coisa e tal. Mas ele falou da boca sem pensar, né? Ou ou a expectativa dele, ó, vai entrar 200, vai entrar 100 e eu vou dobrar. Ele não fez o que votou. Então sempre é bom você pensar bem que aquele voto você vai pagar mesmo, você vai cumprir o voto. Não, eu estou fazendo esse compromisso, eu estou fazendo esse propósito para fazer. Isso não é um pagamento, é uma forma de romper. Quando você faz um voto, você está entrando com força em um propósito espiritual. Se você está aqui deste lado, a promessa está do outro lado, existe uma muralha. Você fala: eu quero romper essa muralha, então eu vou fazer um voto. A outra maneira é a lei da semente. A lei da semente, quem semeia muito, colhe muito. Esse texto está lá em Coríntios. Paulo diz que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Esse texto está falando de contribuição financeira. Então, ele está falando que quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Qual é o problema dos irmãos? Sobre a lei da semente, nós vamos ter uma aula exclusiva explicando várias coisas sobre a semente. Sobre a oferta, sobre a semente. Tem gente que oferta hoje, o cara nunca ofertou 10 anos sem ofertar a Deus. Aí ele entrou na igreja, tem um mês, e ele começou a ofertar, talvez deu o primeiro dízimo, começou a ofertar, e ele falou assim: ó, pastor, não aconteceu nada para mim. Eu falei: é engraçado, né? O cara ficou 10 anos sem ofertar, sem abençoar ninguém. E aí ele já quer a colheita rápida. Às vezes pode acontecer de a colheita vir rápida, ou pode vir demorada. Mas só que quando você cria um hábito de ser um semeador, vai chegar um tempo que você vai estar colhendo colheita sobre colheita. Então não é algo que você fala assim: eu estou semeando hoje, eu vou colher amanhã. Não, você tem que criar um hábito de ser um semeador. Eu estava conversando com um pastor ontem, com o bispo Laer, que fez o podcast, que entrou no canal ontem, e ele estava falando da sua vida de semear, de ofertar, de abençoar, e falando das bênçãos que está chegando na vida dele por causa disso. Ele mesmo sendo pastor, mas ele é alguém que abençoa outros pastores, outros ministérios, outras igrejas, e está colhendo. É uma lei espiritual. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Jesus disse que um copo de água não fica sem recompensa. Quando eu falei que eu comecei a ensinar na igreja, eu comecei a falar sobre dízimo, mas eu falava muito sobre oferta, sobre semente, e os irmãos começaram a prosperar. Os irmãos tinham abrir o coração para ser generoso para a obra, ser generoso para outras pessoas, ser generoso para o próximo, e a bênção começou a vir sobre ele. Então, primeira chave: crer na prosperidade de Deus, que a prosperidade é a vontade do Pai. Na verdade, ele já liberou a prosperidade, que nós vamos estar aprendendo. Sabedoria para adquirir mais recursos e para administrar o recurso. Poder do voto. Terceiro, a lei da semente não falha. E é interessante, se você ler o texto, quando Deus apareceu para Salomão e falou assim: pede o que quiseres que eu vou te dar, ele sacrificou 1000 bois. Foi uma oferta extravagante. Naquela época era oferta de animais, que era o sacrifício que eles faziam no Velho Testamento. Hoje nós não precisamos sacrificar mais animais, porque existe um sacrifício perfeito, que já foi feito e pagou tudo. Na questão do pecado, Jesus Cristo, ele sacrificou 1000 bois. E aí naquela noite, é interessante isso, diz que naquela noite Deus aparece para ele. Depois do sacrifício, Deus aparece: pede o que quiseres. Aquela oferta de Salomão mexeu com o coração de Deus. E eu gosto de falar uma frase que eu aprendi com um pastor que eu amo muito: uma oferta
extravagante traz uma colheita extravagante. Uma oferta extraordinária traz uma colheita extraordinária. Aquele que aprende a semear, ele aprende a colher. No ano passado, o apóstolo Diego Maurício ia fazer o evento até transbordar, o retiro até transbordar. Eu tinha acabado de fechar a igreja, estava passando dificuldade financeira porque tinha fechado, estava sem recurso, sem saber o que ia fazer, qual direção tomar. Então estava num momento não muito bom. E ele falou, vamos fazer lá e você me ajuda? Eu falei, eu ajudo. Ele pediu minha ajuda porque eu já fui pastor de uma igreja que nós fazia encontro, fazia retiro, fazia bastante eventos. E ali aquele primeiro foi o primeiro evento dele nesse formato, né? Que ele já passou muitos anos, mas nesse formato de retiro. E eu falei, eu ajudo. E aí eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para ofertar nesse evento, mas eu vou ofertar meu tempo, meu trabalho, minha dedicação. E realmente eu ofertei no ano passado tudo que eu podia. Fiquei só o pó de ir pegar pessoas, de pegar gente no trem, Diadema, e levar coisas para a chácara e fazer. Eu falei, eu estou ofertando o meu trabalho. Eu entendi isso, estou ofertando o meu trabalho. E hoje esse retiro, que não tem nenhum ano, já foi totalmente diferente na questão de recursos, né? Eu fui abençoado financeiramente lá dentro do retiro. Já foi diferente e eu fui abençoado lá dentro, financeiramente falando. E eu pensando, bem diferente do outro, que eu não tinha recurso nenhum, estava zerado de recursos. Mas eu falei, Deus, eu quero ofertar meu trabalho. E eu trabalhei para chuchu. Como diz o ditado, para chuchu é coisa de velho, não sei se fala, mas eu trabalhei muito para ajudar o apóstolo e ser uma oferta, ser uma semente. Então, às vezes eu falo assim, quando fechei a igreja, eu estou sem um recurso financeiro, mas o que eu posso fazer? Você pode ofertar o seu tempo, o seu trabalho, ajudar alguém. Nós sempre tem algo para ofertar, nós sempre tem algo para semear. Eu estou tão quebrado, como eu vou começar a ofertar? Comece no pouco, porque alguns falam assim, quando eu ganhar mais, ou quando ter isso. Meu irmão, o pouco já vai multiplicando, vai multiplicando. Depois, em outro rompimento financeiro, eu vou falar sobre o segredo do dízimo. Tem pessoas que não acreditam no dízimo, mas eu vou falar algo espiritual do dízimo. É algo bíblico. Se você não acredita sobre isso, não tem problema. Respeito todo mundo que acredita, que não acredita, mas existe algo muito profundo e espiritual no dízimo. Essa aula do dízimo vai ficar mais para frente, porque tem outras chaves que você precisa aprender antes disso, para você avançar e prosperar. Existe uma barreira espiritual que muitas vezes está impedindo de você prosperar, e isso vai ficar para a próxima aula, falando dessa barreira espiritual que está impedindo de você alcançar a bênção. Promessa de Deus já foi liberada, provisão já foi liberado, prosperidade já foi liberado, mas você está aqui a promessa, a provisão. Existe uma muralha, e essa série de aulas é para romper essa muralha e você chegar na terra prometida, você chegar no lugar de prosperidade. Então vou orar por você, que você poder prosperar mais e mais. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor prospere o teu povo, que o Senhor traga uma unção de prosperidade, uma unção de avanço, de crescimento. Pai, que o Senhor possa também nos encher de sabedoria, sabedoria para adquirir mais recursos, sabedoria para administrar os recursos que o Senhor colocar nas nossas mãos. Pai, também tira a mentalidade de escassez, as crenças limitantes da nossa mente, e que possamos cumprir os nossos votos, também possamos aprender a ser semeadores no Teu reino, na Tua obra, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, todos aqueles que faz parte deste grupo, possa prosperar de uma forma sobrenatural, possa prosperar de uma forma poderosa, Pai, no nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.